Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. O que eu quero falar nesse vídeo hoje é sobre aquele momento em que tu acha que o papel está fazendo fundo e aí tu vai lá, busca uma compra, só que o papel não estava fazendo fundo na verdade. Isso poderia até estar acontecendo dentro de uma tendência de alta, o papel vinha subindo, tu esperou a correção acontecer, tu achou que aquilo era um fundo, mas não era e o papel volta a cair, te dá o stop e aí tu olha e realmente não era um fundo. Então, como saber que o papel objetivamente está fazendo fundo e o mais provável é que ele comece a subir? Vamos ver? Quantas vezes a gente já não olhou para o papel e ficou, será que isso aqui é um fundo? Será que não é? Será que o papel vai voltar a subir? Será que eu posso comprar? Será que... Cara, vamos tirar isso da cabeça, vamos objetivar o que é um fundo olhando os candles, tá? É muito simples nós observarmos um fundo e é muito tranquilo a gente entrar numa operação com base nisso. Olha só, deixa eu mostrar aqui o meu esquemático para poder explicar certinho o que é um fundo. Tá? Primeiro, a gente precisa de no mínimo 3 candles para observar um fundo. E a gente tem que olhar para a máxima e mínima desses 3 candles, ok? No momento que eu observar máximas e mínimas mais baixas do que os candles laterais, nós temos a formação de um fundo. Máximas e mínimas mais baixas. Então, olha só, aqui eu tenho máxima, tá? E mínima mais baixa. Repara, ó, essa máxima não é mais baixa do que essa e essa aqui? Sim. Critério 1, ok. Critério 2, mínima mais baixa do que candle lateral e lateral. Critério 2, cumprido. Então o que eu quero ter são esses 2 critérios. Não adianta eu ter só a mínima do candle mais baixo. Não adianta. Eu não quero somente esse critério. Existem outros critérios dessa forma, mas aqui eu quero um critério que é bastante objetivo e principalmente eficaz, cara. É com isso que eu me preocupo. Isso aqui funciona ou não funciona? Então se eu tiver, por exemplo, só esse critério, só mínima mais baixa do que essas últimas mínimas, isso não me interessa. Como eu posso ter isso? Dessa forma aqui, ó. Se eu tiver uma sombra desse tamanho aqui, por exemplo, eu vou ter somente o critério 1 cumprido, que é o quê? Mínima mais baixa. Mas eu não tenho máximas mais baixas, tá vendo? Porque essa máxima aqui é mais alta do que essa aqui. Logo, isso aqui não é um fundo. Esse candle vermelho aqui, este candle só vai ser um fundo se no candle lateral eu tiver uma sombra mais alta do que a sombra superior mais alta do que essa última sombra aqui. Ok? Então, para a gente resumir isso, o que eu vou chamar com vocês? O candle 1, o candle 2 e o candle 3. O candle 2 tem que ter mínimas e máximas mais baixas do que o candle 1 e o candle 3. Ok? Simples assim. Tem o candle 1 aqui, tem o candle 2 aqui. Tá? Tenho aqui mínimas, máximas. Quando é que eu vou ter um fundo? Quando eu tiver mínimas e máximas mais altas. Então aqui, ó, isso aqui é um fundo? Não. Se eu tiver um candle sem sombra, esse candle 2 não é um fundo. Por que não é um fundo? Porque não tem os 2 critérios de máximas e mínimas. Tudo bem. E se eu fizer isso aqui? É um fundo? Ainda não. Por quê? Porque a máxima do candle 2 é mais alta do que a máxima do candle 3. Então vamos chamar dessa forma aqui. Candle 1, candle 2 e esse aqui o candle 3, ok? Então, para eu ter um fundo, eu tenho que ter no candle 2 máximas e mínimas. Então, por enquanto, nós não temos um fundo. Agora, se eu tiver isso aqui, aí eu tenho um fundo, porque eu tenho máximas e mínimas mais baixas. Agora, não necessariamente a gente vai precisar de 3 candles, pode precisar de muito mais. Olha só nesse caso, deixa eu desenhar aqui. Por exemplo, posso ter um candle assim, tá? Dessa forma. Não tenho um fundo ainda, eu só vou ter um fundo se eu tiver essa máxima aqui sendo superada, tá? Para ter os 2 critérios cumpridos. Então eu tenho 3 candles aqui, mas eu ainda não tenho um fundo. Tenho mais um candle aqui, ainda não tenho um fundo. Digamos que apareça mais um candle para baixo agora. Tem um fundo? Ainda não. Quando é que eu vou ter um fundo? Somente uma máxima acima dessa máxima aqui. Então, por exemplo, o candle faz isso, aí nós temos isso aqui, aí pronto.
agora nós temos a formação de um fundo. Por quê? Porque eu tenho mínimas e máximas mais altas dos candles laterais. Então, quantos candles nós precisamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles para ter a formação de um fundo, tá? E aí agora como é que eu opero isso aqui? Bom, se o papel está dentro de uma tendência de alta, eu coloco um gatilho de entrada no candle 3 com stop abaixo da mínima do candle 2, tá? E assim eu vou estar então buscando compras no acionamento daquela formação de um fundo, ok? É claro que na questão do topo, nós temos exatamente o mesmo raciocínio, mas na ponta inversa. Então imagina que um papel estava... Vamos colocar aqui que o papel vinha caindo, tá? Porque a gente gosta de comprar papéis que estão subindo e de vender papéis que estão caindo. É claro que a gente quer buscar aqui a venda, né? O mais próximo possível do topo. Para quê? Para que a gente consiga buscar toda essa movimentação aqui. Então, quanto mais rápido nós identificarmos um topo, melhor. E é exatamente isso que eu estou te mostrando aqui. Como identificar essa formação de topo aqui no papel que está caindo. Então, imagina que a gente está vendo esse repique aqui acontecendo, tá? Eu vou desenhar essa parte agora. Essa parte aqui, ok? O papel vinha repicando e faz aqui... Vamos botar, por enquanto, 3 candles, para a gente exemplificar, ok? De forma mais tranquila. Nós temos 2 candles de alta. Quando é que a gente vai ter a formação de um topo? Quando eu tiver máximas e mínimas mais altas do que os candles laterais. Então eu vou ter somente um topo aqui. Aqui eu tenho a formação de um topo e aí eu chamo isso aqui de candle 1, isso de candle 2 e isso de candle 3. Então, a regra para o topo é, candle 2 precisa ter máximas e mínimas mais altas do que os candles 1 e 3. Aqui, aquele mesmo raciocínio é válido. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui, eventualmente, o papel fazendo isso aqui, ó, nós não temos ainda um topo. Não temos. Nós temos máximas mais baixas? Sim, mas nós não temos mínimas mais baixas. Então, eu só vou poder marcar um topo no momento que essa mínima aqui for perdida. Pode ser que aconteça no candle seguinte. Digamos que aconteça no candle seguinte dessa forma. E aqui nós temos, então, a formação de um topo. Porque nós temos aqui, então, máximas mais baixas e mínimas mais baixas. E aí eu chamo isso aqui de candle 3. E aí eu posso, inclusive, operar na ponta da venda, colocando uma ordem de entrada na perda mínima do candle 3 e uma ordem de stop na máxima do candle 2, e eu vou estar novamente buscando o mais próximo disso aqui possível para tentar visar esse movimento, o que se traduziria neste movimento aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui para saber que está fazendo sentido esse conteúdo. Compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas e comenta aqui embaixo para saber o que vocês estão achando. Tá certo? Eu deixo um forte abraço e até mais!